o sexo e a morte, a porta da frente e a porta de trás do mundo. William Faulkner. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o podcast Entendo Nada. E bom dia, boa tarde, boa noite, porque podcast é mídia streaming. Você ouve quando, onde e bem entender. Hoje nós temos um tema para lá de interessante, um tema que a grande mídia não fala tanto, mas que o Luiz Rossi e eu, interessados no lado B dos temas, naqueles assuntos que não são tão falados, fomos atrás e conseguimos um baita entrevistado para falar desse tema diferente. Mas antes de falar do tema, de falar dessa temática, eu vou chamar ele, o Juca Pirama de Indaiatuba, Luiz Rossi. Rapaz, foi buscar longe, hein? Jucapirama. Caraca, foi longe, hein? Mano, então, como diz o Flávio, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje ele está apresentando e vamos explicar o porquê ele está apresentando. Eu digo mais, o Flávio é o cara que melhor enfrenta o caos tecnológico gravacional deste país. Não tenha dúvidas quanto a isso. Se o Bolsonaro descobre ele, ele vai pro governo, porque para enfrentar o caos, só o Flávio Santos. Olha só, olha só. Pois bem, Luiz Rossi, eu vou fazer o texto de apresentação aqui. Boa. E depois você vai fazer as apresentações oficiais do nosso convidado especial de hoje. Boa. A sexualidade, uma nova face do século XXI. É crescente o número de jovens e adultos que se declaram assexuais. Pessoas que dizem não gostar ou não precisar de sexo nas suas vidas cotidianas. Um aspecto que espanta a gente que considera o mundo do século XXI como uma sucursal de Sodoma e Gomorra. Para entender mais sobre a sexualidade, entrevistamos ele, Walter Mastelaro Neto, advogado e assexual, e com as apresentações, Luiz Rossi. Então, gente, vamos explicar a situação aqui, né? Nós gravamos um episódio inteiro, na quinta-feira de carnaval, depois do carnaval, né? A quarta-feira de cinzas, na quinta-feira a gente gravou, chamamos o Walter, gravamos online, como estamos fazendo o Flávio e eu agora, e fizemos um programa muito legal, gravamos tudo direitinho, só que assim, eu tive um problema aqui no meu computador, que normalmente quem faz as gravações, quem separa som, quem faz tudo sou eu. E naquele dia não tava indo de jeito nenhum. Aí eu falei, Flávio, grava aí, dá um jeito. Aí o Flávio gravou de maneira simples, mas conseguiu gravar. Porém, a minha voz ficou terrível e não dava para entender praticamente nada do que o Walter falava. Perdemos a gravação, né? Porque não tem como editar um negócio desse. Não tem como você editar uma gravação muito ruim. Perdemos a gravação. Pedimos 1 milhão de desculpas pro Walter. E aí convidamos ele para gravar ao vivo com a gente, frente a frente, né? Eu estava em São Paulo, consegui ir para São Paulo na semana passada e fomos no Centro Cultural gravar com ele. E infelizmente o Flávio não pôde participar. Como eu disse, a gente enfrentou o caos esses dias aqui, não tem jeito. Mas eu consegui gravar com ele, então vocês vão perceber, né, a diferença da gravação, porque nós gravamos no Centro Cultural, eu e o Walter. E assim, foi uma gravação muito legal e ao vivo foi melhor do que a gente tinha feito online, porque ele falou mais, ele explicou mais e melhor. Até porque, né, tem aquela coisa de estar frente a frente, é melhor mesmo, fica melhor para conversar. E enfim, aliás, agora mesmo a gente quase não consegue gravar. Eu mexi aqui no computador, consegui arrumar. Dei um jeito aqui e arrumei. Ai, Flávio, olha, o caos persegue a gente, Flávio. A gente sempre falou em caos desde o primeiro episódio. Inclusive, Sempre. o nosso primeiro episódio foi o próprio exemplo do caos. A tal ponto que a gente não teve coragem de ouvi-lo novamente até hoje. De tão caótico que foi. Então a gente fala tanto de caos que acaba vivendo dentro dele e não percebe. Só percebe situações extremas. Mas, apesar dos pesares, estamos aqui firmes e fortes com o episódio número 33 do podcast Entendo Nada. E o Luiz, brilhantemente, conduziu a entrevista do Walter lá no Centro Cultural Vergueiro, que é a nossa segunda casa. Então a gente já vai ouvir a entrevista, Luiz? Bora? Bora, vamos ver a entrevista, ficou muito legal. Bom, estamos aqui com o Walter Mastelaro Neto. Mastelaro. Vocês devem estar estranhando que o Flávio não está aqui, que só estou eu e o Luiz Rossi apresentando. O que acontece? Fizemos na quinta-feira depois do carnaval, ele tá dando risada. Fizemos uma gravação pelo Skype. Flávio, eu e o Walter está aqui com a gente.
E não deu certo. Não deu certo, a gravação ficou um negócio assim, putz, enfim. Então marcamos de vir aqui hoje, dia 4 de março, uma quarta-feira, no Centro Cultural de São Paulo, um salve ao pessoal do Centro Cultural, para gravar aqui. Porém, como o caos está nos perseguindo, o Flávio não pôde vir. Mas então eu vou fazer uma entrevista e provavelmente vocês já devem ter ouvido a nossa apresentação que eu fiz com o Flávio, gravado pelo Skype, também explicamos o problema. Então eu vou começar a partir de agora a fazer as questões para o Walter para a gente conversar sobre o assunto. Walter, vamos lá, vamos àquela questão que você já respondeu. Vamos lá. Quem é você, o que você faz e o que é um assexual? Bom, meu nome é Walter, né, como já foi dito, eu sou advogado, trabalho com isso segunda, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro. A gente lida com emergência, então é o dia inteiro, às vezes final de semana. Mas além disso, sou assexual, eu trabalho com militância sobre pessoas assexuais, com pessoas monodissidentes, a romanticidade, e questões de diversidade de sexo, de gênero e sexual em geral. E isso, esse sou eu no meu fila do pão. E o que é uma pessoa sexual? Uma pessoa sexual é alguém que está dentro do espectro sexual. E o que é isso, né? O espectro sexual é uma identidade sexual, ou uma orientação sexual, como preferirem, eu prefiro o termo identidade, e fala sobre pessoas que sentem pouca, nenhuma ou baixa atração sexual. Isso é o que é a sexualidade, o que é uma pessoa sexual. Daí, a gente... Então, acho que dentro desse conceito, talvez o que seria o mais fácil assim, explicar é explicar o que é atração sexual. Até porque muita gente, quando a gente sempre fala da sexualidade, uma questão muito importante que a gente repete muito é: a sexualidade não é falar sobre não praticar sexo. Muitos em teoria, a maioria dos sexuais pratica sexo. A grande parte das pessoas sexuais, elas estão dentro de um espectro. A sexualidade é um espectro. E esse espectro que sente atração sexual. Porque eu falei, a sexualidade é isso. Você não ter atração sexual ou sentir pouca atração sexual. E essa pouca atração sexual, ela pode vir de uma forma baixa, circunstancial, condicional, mas ela existe em algum nível. E se ela existe em algum nível, é muito mais provável que você acabe praticando sexo. Então, por consequência lógica, grande parte das pessoas dentro do espectro sexual pode praticar sexo. Pode porque, se quer ou não, é uma questão individual. A gente passa por uma outra questão. A sexualidade não está falando sobre isso. Então, muita gente fala, se vocês falam que vocês praticam sexo, qual que é a pegada da sexualidade? A pegada da sexualidade é isso, é falar sobre atração. E como essa ausência de atração, ela tem um impacto na vida de cada pessoa, especialmente dentro da vida de pessoas sexuais que vivem dentro de uma sociedade que é sexo normativo. Então, o que é essa atração sexual? Essa atração sexual, ela é algo que está dentro de um processo. A gente explica esse processo como sendo algo final. Por que algo final? Porque para ter atração sexual, você precisa passar por umas etapas antes. E essa forma que eu estou explicando é um pouquinho diferente de como a gente explica normalmente a sexualidade em outras pessoas. Por quê? Porque a teoria da sexualidade que a gente tinha até hoje, ela não consegue contemplar a sexualidade. Porque ela passa pela ideia de que todas as pessoas sentem atração sexual. E daí a gente tem pessoas assexuais, dentro dessa teoria, essas pessoas assexuais são vistas como pessoas doentes, e a gente mostra que isso não existe. Então, obviamente, foi criada uma outra teoria para tentar explicar essa diferença. Bom, então, para focar assim, não ficar tão perdido, que eu já estou me perdendo muito, o que é essa atração sexual? Ela é o fim de um processo. Esse fim de processo, ele começa com a libido. A libido, todo mundo fala muito em libido. Uma coisa que a gente pontua é: a libido ela não é sempre sexual. A libido é uma energia psicossomática, biológica, bioquímica, que ela vai potencializar qualquer processo no corpo humano. Então, por exemplo, você levantar significa que você tem libido atuando. Você sentir fome é questão da libido. A libido ela passa por um processo de qualificação dependendo do processo físico-biológico que ela estiver processando. Então, em questões ligadas à sexualidade, ao sexo, a gente fala de uma libido sexual. Que é muito normal. Você abrir uma revista e falar assim, você não tem libido. A gente fala, um corpo sem libido é um corpo que está passando por um processo depressivo. A psicologia explica isso. Porque você não tem energia, potencialidade para fazer as questões, as ações. Então,
Primeiro, para entender, a gente tem a libido ela pode se potencializar para um processo sexual, e isso vai gerar o quê? Um desejo sexual. Esse desejo sexual está muito ligado à questão inerente a um prazer íntimo da pessoa. Esse desejo sexual, ele não, quando a gente fala em desejo sexual, é algo que pessoas assexuais podem ter, porque ele é um processo anterior à atração sexual. Então, aí a gente tem que lembrar que cada pessoa vai ter um nível de desejo, Sim, isso sim. é super normal, algumas pessoas têm mais desejo, outras pessoas têm menos, e isso não é um problema. Isso é um processo normal, você não tem, por exemplo, um nível de desejo que você precisa atingir para dizer, isso quer dizer que você é saudável e isso você não é saudável. Esse desejo é inerente a cada pessoa e cada pessoa sente de uma forma. Existem pessoas que não são assexuais, que vão ter um desejo sexual muito baixo, e, por exemplo, existem pessoas assexuais que vão ter um desejo sexual muito alto. Porque a gente está falando de desejo sexual. E esse desejo está ligado a um prazer que é muito mais inerente à pessoa, muito mais interno, individual, do que a atração. E o desejo sexual, ele não necessariamente resulta no sexo. Porque quando a gente fala em desejo, é isso. Você não tem o foco em outra pessoa, o foco está em você. Você pode até pensar assim, eu quero transar. Só que esse pensamento, eu quero transar, ele não vai necessariamente pensar assim, eu quero transar com aquela pessoa X. Quando a gente fala, eu quero transar com aquela pessoa X, a gente está falando de um processo de atração sexual. Sim. Porque é quando o desejo, ele passou a ser potencializado e ter um objeto. A atração sexual, ela é, então, um desejo qualificado, que passa a ter um foco específico em alguém. O desejo pode ter você pode desejar mais de uma pessoa. Claro, sim. Pode desejar uma, pode desejar várias, em forma. Então, a sexualidade é isso. É falar desse grupo de pessoas que no final desse processo, quando a gente fala em atração sexual, essa atração sexual ela não é vista ou entendida de uma forma permanente. Por quê? Em pessoas não assexuais, alossexuais, a atração sexual ela é vista de uma forma constante, permanente. Isso até é uma questão, às vezes gera uma questão que muita gente pergunta, vocês estão falando de, sei lá, uma pessoa que não é assexual transa com todo mundo, ou quer transar o tempo inteiro, e a gente fala, não é isso. Dizer que a atração ela é constante ou permanente, quer dizer que aquela pessoa, ela identifica essa atração de uma forma constante, que ela vai, que é uma vivência, uma experiência que uma pessoa sexual não tem. A gente não está discutindo relacionamento, não está dizendo assim, eu estou casado com alguém, isso quer dizer que eu só sinto atração por aquela pessoa, eu não sinto atração por outras. Não é isso. Quer dizer que aquela pessoa que não é sexual, ela vai ter essa atração sexual, esse desejo de praticar sexo voltado a outra pessoa de uma forma constante. É óbvio que o desejo ele pode ter uma variação em frequência, em quantidade, mas a atração dela vai ser uma constante durante a vida dela. Sim. Então ela provavelmente não é uma pessoa sexual. Eu sei que ouvir às vezes isso pela primeira vez pode ser uma coisa que dá muito nó na cabeça. Porque quando a gente fala em sexualidade, é uma coisa que dá nó na cabeça. Sim, posso falar trazer, dá nó na cabeça. É trazer uma ideia de sexualidade diferente do que a gente tem até hoje. Sim. Geralmente uma pessoa que é assexual, inclusive, ela já passou por um processo muito longo para tentar entender essa assexualidade dela. Porque é isso, você percebe claramente que você é diferente. Durante muito tempo não se falava sobre a sexualidade, não se entendia a sexualidade fora de um processo patológico. Então, pessoas assexuais que iriam buscar um entendimento, elas passavam por uma patologização forçada e te distanciava. Então, provavelmente uma pessoa que se identifica hoje como sexual, ela já passou por todos os questionamentos que ela podia passar. Provavelmente alguém que vira pra você e diz assim, eu sou sexual, ela tem uma certeza sobre por que ela está falando aquilo. Eu, quando me identifiquei como homossexual, eu passei meses, mesmo tendo lido e pensado, caralho, eu sou isso, e isso faz sentido na minha vida. Eu passei por um processo de meses para ter certezas de aquilo mesmo, porque é óbvio, quando você conhece algo novo, vem aquela dúvida, vem, o que é isso, o que não é aquilo, e tentar entender, mas será que eu sinto atração, será que eu não sinto? Então, não é algo que, alguém simplesmente virar, eu não gosto de fazer sexo e sou sexual. Existem, sim, como a gente está falando de identidades sexuais, a gente está falando de um instrumento que qualquer pessoa
pode acessar e usar para se identificar, para se representar, e não há um policiamento sobre isso. Quando a gente fala em sexualidade, essa é a regra básica da Bíblia da sexualidade. A gente precisa respeitar como as pessoas se identificam. Sim. E as pessoas podem vir a se identificar como homossexuais por inúmeros motivos. Todos eles são válidos. O que é importante a gente entender é que o que é essa sexualidade? Essa sexualidade ela não é uma doença, ela não é uma questão hormonal, não é uma questão biológica, não é um desequilíbrio. Ela é uma identidade sexual como qualquer outra. E é caracterizada a falta de atração. Sim, é interessante os pontos que você citou aí. Quando foi o Flávio que deu a dica, vamos falar sobre a sexualidade. Eu imagino como que foi para você e para as outras pessoas que eu fui ver, eu comecei a procurar relatos na internet, várias pessoas falando sobre ser assexual, e como foi difícil se entender assexual. Então eu vou fazer duas perguntas em uma. A primeira, se você e outras pessoas que você conhece foram atrás de ajuda psicológica, psiquiátrica ou que seja, para tentar se entender, que resposta vocês tiveram nesse atendimento e como você se descobriu assim, afinal? Porque se você foi até a psicóloga, você se descobriu. A internet ajudou? Como foi? Como foi para você? Bom, no meu caso específico, eu acho que eu sempre falo que eu tive um processo tranquilo até começar a praticar sexo. Eu sou bi e sempre fui bi. Pra mim, isso nunca foi um problema até começar a praticar sexo. A minha família era uma família católica, muito conservadora, então meus pais não discutiam sobre sexo. Então, isso, na verdade, acabou sendo bom, porque quando eu me descobri sobre ser bi, descobri que tipo, eu supostamente deveria gostar só de meninas, porque eu era um menino, eu falei, tipo, mano, esse barco já partiu muito tarde, tipo, já não tem mais como voltar pro porto, já era. Então, acho que essa ausência de questionamento, apesar de ser um ambiente conservador, eles tinham tanta dificuldade para conversar sobre sexo que isso me deu espaço para poder descobrir e viver sem nenhuma limitação. Do que eu sei que às vezes não é tão comum. Porque muita gente que viveu em um ambiente mais conservador nasceu com alguns limites, né, algumas imposições. E eu falo, o meu problema, na verdade, foi quando eu comecei a fazer sexo. Meu colégio era um colégio, acho que vanguarda, não sei, a gente passou a estudar sobre sexualidade muito cedo, então aos 10 anos eu já comecei a falar sobre sexualidade. Diferente mesmo. Então eu sabia o que era sexo, eu sabia o que era sexualidade, e a grande questão era, eu aprendi sexualidade como basicamente todo mundo aprendeu sexualidade quando aprendeu sexualidade, que eu ia crescer e ia fazer sexo. Então assim, a gente falava, ele falava um meio disfarçado, mas podia ser com um garoto, mas é óbvio, você vai fazer sexo, porque você tem quem você vai fazer sexo. Sim. E pra mim isso já era uma questão, porque assim, por mais, mesmo gostando de outras pessoas, eu não tinha interesse em fazer sexo com elas. Eu me contentava em, sei lá, simplesmente saber que eu gostava e estar junto com a pessoa. A minha primeira vez foi aos 14 anos, com uma garota, e eu falo que aí começaram os problemas. E foi uma coisa pra mim, foi uma coisa bem de curiosidade, de exploração. Transamos e aquilo, isso é sexo também. Pensei, talvez eu possa ser gay, e eu não, na verdade, não seja bi, e talvez eu seja gay, e vamos descobrir isso. Alguns meses depois eu tive minha primeira vez com um garoto, e eu falo aí que nasceram os grandes problemas, porque o que eu senti transando com um garoto foi a mesma coisa que eu senti com um garoto, tipo, que aquilo não era pra mim. E eu pensei, putz, agora deu merda, porque se todo mundo diz que eu preciso gostar de sexo, eu preciso praticar sexo, e eu não curti, será que então eu não tô tão bem resolvido com essa sexualidade? Como é que eu lido com isso? E à época eu não tive nenhuma resposta, porque sempre que eu ia tentar conversar com alguém, a resposta era, você é muito novo, você vai curtir mais pra frente, ou então tipo, não, você não pode transar porque você é muito novo, mas não se preocupa, você vai gostar, transa direito, que é aquilo, uma educação, mesmo de certa forma liberal, mas sexo negativo. Sim. Dizendo que, olha, todo mundo faz sexo, todo mundo curte sexo, que é uma questão, né? E eu tentei durante alguns anos praticar sexo, lá pelos 18, 17 anos decidi que sexo não era minha, que então
ter relacionamentos também não era pra mim, porque era sempre uma questão, tipo, especialmente na adolescência, a gente tá falando de um período Principalmente na adolescência. Descoberta, a gente associa o sexo muito a amor, e você falar pra alguém, olha, eu gosto de você e não quero transar com você, é um problema. Porque a gente tem uma associação muito forte de sexo com o amor. Mas pra mim é isso. Eu pensei, tá, beleza, eu sou uma pessoa que não curte sexo, e paciência, é isso, minha vida vai ser assim. Quando eu tinha 23 anos, terminando a faculdade, eu comecei a estudar mais sobre diversidade. À época, eu não sabia mais se eu era gay, se eu era bi, e achava que honestamente não fazia diferença. Eu nunca pensei que eu era bem hétero, porque eu pensava, cara, é óbvio que eu tô muito mais pro lado da diversidade do que pro lado heteronormativo. Sim. Meus amigos que são héteros dizem que nunca pensaram em outro cara, então obviamente eu não sou hétero. Acho que isso tá morto aqui. A minha questão era, será que eu sou bi? Será que eu sou gay? Como que uma pessoa bi não curte sexo? Era, inclusive, o único problema que meus pais tinham comigo é que eles diziam assim, olha, você não pode ser bi, porque bi é gente da putaria, isso não existe. A gente tem também essa ideia sobre pessoas bissexuais. Mesmo. Eu pensava, mano, é isso, eu ainda sou bi, não curto sexo, tá tudo errado. Assim, eu acho que um detalhe aí que tem que ser falado, você estava na sua adolescência, e a internet ainda, ela já existia, mas ainda pouquíssimas pessoas tinham contato e era muito mais difícil do que você pesquisar hoje sobre isso do que era quando você era adolescente. Eu acho que assim, eu acho que tive sorte que os meus pais não entendiam de internet. Eu cresci no meio de uma internet livre, porque é isso, meus pais, por mais que entendessem de computador, a gente estava muito à frente de entendimento deles. Sim, a nossa geração sim, não tenha dúvida. Mas eu vou dizer que, assim, curiosamente, a época a internet não me ajudou. Porque era isso, assim, eu não sabia nem como buscar, sei lá, quero transar, tem isso também. Tudo, a gente estava começando, talvez, a falar sobre sexo na internet, óbvio, sempre que teve pornografia na internet, mas o que eu queria não era isso. Era tentar entender uma dúvida que eu não achava a resposta de ninguém. Mas a época eu conheci a sexualidade. Porque eu me lembro, eu sempre fui meio rato de internet, cresci em Mirk e tal, então eu me lembro da fundação da Aven. E a Aven era um fórum, na época não chamava Aven ainda, mas chamava Raven, e era um grupo de e-mail de pessoas que discutiam não gostar de sexo. Só que o que eu tinha contato com a sexualidade era uma ideia bem preconceituosa e real do que ela é. E eu pensava, tipo, mano, uma pessoa que transou, obviamente não é sexual. E eu levei isso comigo por muito tempo. Então eu nunca considerei ser assexual. Porque, independente, pra mim era isso. Uma pessoa que era sexual era uma pessoa que era virgem, não tinha interesse em sexo, não tinha feito sexo, não tinha namorado. Era uma ideia bem diferente do que era uma ideia que existia com ao que eu tinha contato de sexualidade. Então, à época, a internet não me ajudou. A internet veio me ajudar muito mais pra frente, quando eu tinha 23 anos e comecei a ter contato com diversidade, e inclusive estudando, lendo pesquisas sobre sexualidade, que eu encontrei a sexualidade e pensei, que coisa interessante. Parece que, né? Parece isso. E, nossa, que curioso. Vou ler um pouquinho mais sobre isso. E foi aí, eu pensei, será que eu sou isso? E foi aí que comecei a entender que ser assexual não era você nunca ter feito sexo. Não era você... E até isso, entender assim, por que me levou a fazer sexo? Era uma curiosidade, não era um desejo por outra pessoa. Entender que eu não... O que era atração sexual, porque é essa grande coisa. Eu não conseguia entender o porquê que as pessoas transavam, que elas vinham tão interessante, qual que era a grande gama do sexo. Isso nunca fez sentido pra mim. Acho que até hoje não faz tanto, mas a internet veio me ajudar bem depois, porque a sexualidade, ela é um movimento que, modernamente, a gente tem a história dela bem mais para trás, mas justamente pela fundação da Aven na internet como um fórum, ela tem um movimento moderno nascido na internet, e ela é um movimento organizado que saiu hoje dentro da militância moderna da internet. A Aven é a associação... Aven, ela se chama... agora que você me perguntou, eu não vou saber soletrar. Mas é uma associação para visibilidade e educação sobre a sexualidade. Acho que não é bem associação, mas é tipo rede de... É como se fosse uma associação. É isso. Ela é um grupo, nasceu de fórum. Na época era um fórum de Yahoo,
de e-mail, então quem já participou, quem é mais velho, participou de grupo de e-mail, sabe a zona que devia ser aquela bosta, que era uma zona, ninguém se entendia. Você falou do Mirk, cara, o Mirk já era isso, então... O Mirk era organizado, até a gente ia pra sala privada, tinha vários grupinhos. Tem razão, a Mirk é verdade. Mas Mirk e grupo de e-mail era um desastre, a gente saiu de um grupo de e-mail pra ir pra fórum. E foi aí, dentro dos fóruns, que as teorias sobre a sexualidade começaram a se organizar. E por que elas começaram a se organizar? Porque quando a gente foi falar com a academia sobre a sexualidade, a resposta foi, isso não existe. Porque, embora todas as pesquisas de sexualidade modernas apontassem um grupo que não tinha interesse em sexo, e esse grupo é um grupo muito complexo, inclusive, porque quando você fala não tem interesse em sexo, você tinha N motivos para pessoas não terem interesse em sexo. Sim. Inclusive, a sexualidade ela passou por um processo para entender justamente isso. Porque quando a Raven surgiu, todo mundo se uniu dentro nesse grupo. A Raven, chamava Raven na época, como se fosse um oásis de pessoas que não curtem sexo. E a gente começou a discutir por que a gente não curtia sexo. Uma pessoa dizia, eu não curto sexo porque eu acho que sexo é uma coisa errada. Outra pessoa dizia, eu não curto sexo porque, sei lá, eu nunca tive vontade de transar com outra pessoa. Outra pessoa dizia, eu não sinto atração, mas o que é essa atração? E os grupos foram se dividindo. Certo. A gente até diz, isso é importante dentro da história da sexualidade para entender o que a sexualidade não é. Porque a sexualidade ela não fala moralmente sobre o sexo, ela não diz contra o sexo. Esses grupos estavam juntos, eles se separaram. A gente tem um movimento anti-sexo, que nasceu junto com a sexualidade, vamos dizer assim, e tem uma pegada completamente diferente. Sim, imagina. Inclusive, foi uma questão muito importante pra gente separar, porque a gente viu que, olha, as pessoas que estavam ali com a gente não tinham a mesma pegada. Porque é isso, uma pessoa sexual pode, justamente por não sentir atração, ver o mundo, tentar uma pressão pra você sexo, ter uma dificuldade pessoal com o sexo. Mas a sexualidade em si é uma identidade sexual. Sim. A gente sempre fala, ela por si só não tem uma posição, não acha que o sexo é errado, não acha que o sexo é bom, é simplesmente isso. Cada pessoa vai ter sua posição, assim como você tem pessoas héteros que curtem sexo, mais, menos, não curtem, você tem pessoas assexuais que curtem, não curtem, praticam, não praticam. E sim, pessoas assexuais, mesmo que não sentem atração, praticam sexo. Por quê? Por N motivos. Às vezes porque estão junto com pessoas que praticam sexo, pessoas que sentem atração, pessoas alossexuais, e acham que está tudo bem praticar sexo. Você tem pessoas assexuais que acham sexo uma atividade prazerosa e curtem. Você tem pessoas assexuais que praticam sexo porque querem ter filhos. Então, assim, a gente sempre fala, a questão da prática sexual é uma questão secundária para a sexualidade. É óbvio que isso vira uma questão sempre importante, porque é sempre uma barreira. Eu, por exemplo, consigo entender hoje por que os meus relacionamentos lá atrás tiveram tanto problema quando a gente tinha discutido sobre sexo. Porque a gente tem essa presunção de que um relacionamento precisa ter sexo para ser um relacionamento maduro, para ser um relacionamento válido, para que seja reconhecido como um relacionamento. Você precisa ter certos marcadores, e alguns desses marcadores eles não existem sem essa presença do sexo, né? Então, é muito comum as pessoas serem infantilizadas, e a sexualidade não é nada sobre isso. Eu acho interessante, você falou bastante coisa. Não, mas tá aqui pra falar. É que daí pra voltar a gente se perde. Mas é que você falou algumas coisas bem interessantes. Você falou da questão da internet, que te ajudou a encontrar o grupo certo pra você entender isso. A gente acabou não falando dos psicólogos, acabou falando um pouquinho, mas eu vou aproveitar. Posso voltar mas eu vou aproveitar, porque eu vou colocar uma outra questão aqui, que é o preconceito. E aí eu acho que aí vai entrar o que eu quero, a questão que foi deixado para fora. Como que foi para você? Você sofreu um preconceito? Você sofreu preconceito? O que você pode dizer? Então, aproveitando e resgatando a pergunta que você fez. Quando eu me entendia sexual, o meu processo de entendimento, ele levou, na verdade, eu sempre falo, ele levou alguns anos. Porque foi o tempo que eu me entendi como sexual, eu entendi o que era sexualidade, eu me entendi como sexual, e eu falei, cara, eu preciso estudar sobre isso. Até eu poder falar sobre isso, ou me questionar sobre isso, porque
que eu tava tendo contato eram questões que eu não conhecia, não entendia. Tipo, foi pela primeira vez que eu comecei a entender o que era atração sexual, encontrar outras pessoas que falavam sobre não sentir isso, até porque é uma questão muito curiosa, assim, como você entende algo que você não sente? Então, é algo complexo. As pessoas, eu sempre falo, é algo complexo. Então, quando eu me entendi como sexual, eu falei, cara, agora eu preciso conversar sobre isso com alguém. Eu participava dos fóruns da AVE, então eu conversava com outras pessoas, normalmente estrangeiros, sobre isso, mas eu falei, eu preciso conversar com uma pessoa cara a cara. A minha primeira experiência para conversar com uma pessoa cara a cara foi com psicólogos. Eu decidi conversar sobre isso e foi péssima a minha experiência. Porque assim que eu falei, olha, eu sou sexual, eu tô vindo para cá conversar sobre isso, até para poder discutir, porque eu sei que você vai ter um arcabouço que eu não tenho e eu acho que eu quero discutir, vamos discutir para isso, para entender melhor. E o que eu encontrei de retorno foi, à época, isso, eu tô falando de 8, 9 anos atrás, quase, isso não existe, isso é uma doença, as pessoas precisam transar, você com certeza tem alguma história de trauma, vamos discutir sobre as suas primeiras vezes, ou algo talvez do passado. Esse é um ponto. E a época, quando eu fui, eu já tinha certeza de ser sexual. Porque, óbvio, por mais que não tivesse discutido com profissionais, eu conversei com essas outras pessoas, via experiências em comum, pensei, mano, é isso. Estou me identificando aqui, essa é a minha pegada, mas eu queria discutir com alguém que tivesse um embasamento maior sobre sexualidade. E não rolou uma, duas, na terceira vez eu desisti, não voltei mais a conversar com psicólogos sobre isso, porque as respostas que eu tinha eram muito semelhantes. Se não eram no começo, na segunda sessão já vinha algo tipo, a gente tem que investigar mais isso. Eu falei, olha, mas eu não quero investigar isso, porque pra mim tá tudo bem. Eu falei, eu nunca tive interesse em transar com outra pessoa, e agora eu consegui entender por quê. Tipo, então, por que eu preciso mudar isso? Que você quer que eu mude isso? Você quer que eu faça algo que eu nunca quis fazer? E, óbvio, o meu desconforto vinha da exigência ou expectativa de que eu tivesse praticar sexo. E é por isso que eu estou vindo conversar sobre como essa exigência me afetou meus relacionamentos. Não para você dizer que eu passei por um trauma. Por curiosidade, até para tentar entender o que era aquilo que todo mundo dizia que era tão bom e eu não tinha interesse, então vamos ver o que isso era tão bom. Existe, então, ainda hoje, especialmente dentro da área médica, da área da saúde, existe muito preconceito. Sim, sim. A psicologia é um pouco mais parceira dentro da sexualidade. A Avon, ela conseguiu uma vitória muito grande com a psiquiatria. A gente tem o DCM, que é um manual que é feito por uma associação de psiquiatria americano. Sim. E para a quinta edição, a Avon mandou um grupo de pessoas sexuais sentarem com psiquiatras que estavam elaborando esse manual e para conversar sobre a sexualidade. Que é isso, como eu falei, quando a gente começou a falar sobre a sexualidade, ninguém quis ouvir. As pessoas diziam, não, isso é patológico, isso é doença, então o que a gente fez? A gente começou a escrever sobre isso. E nisso você tem pessoas sexuais que se formaram, nesse meio tempo a gente teve pessoas sexuais que se formaram em psicologia, se formaram em psiquiatria e começaram a falar com mais propriedade sobre isso, enfrentando inclusive uma ciência que dizia que isso era errado. Então, esse grupo sentou com essa associação de psiquiatria e o que a gente conseguiu? Dentro do DSM-5, a partir do DSM-5, há uma nota, quando a gente fala em transtornos de sexualidade, dizendo que se a pessoa se identifica como homossexual, ela não pode ser considerada um transtorno. A gente, obviamente, queria mais, mas ter isso já é um indicativo de uma vitória. Por exemplo, ainda hoje, a bissexualidade é considerada como um sintoma de doença mental. Então, apesar da gente ter lá atrás a OMS dizendo que a homossexualidade não é doença, a gente ainda tem dentro dos marcadores dos livros médicos, muitos marcadores que patologizam as experiências sexuais diversas. Então, a gente tem conseguido uma nota, mesmo que seja uma nota de rodapé, dizendo que a sexualidade ela não deve ser tratada como doença. E o profissional não deve considerar uma pessoa que chega se identificando como homossexual como doente, é uma vitória. Não é uma vitória absoluta, porque o que acontece? Grande parte das pessoas sexuais ainda hoje não sabem que são sexuais. A sexualidade hoje está ganhando espaço para falar sobre isso. É muito comum, muito fácil que uma pessoa sexual vá procurar um psicólogo, até um psiquiatra,
se achando doente. Eu cresci me achando doente. A questão é que, pra mim, eu pensei, mano, se eu sou doente, foda-se. Tipo, paciência. Se você tá bem assim. Tipo, não é o que me incomoda. Eu prefiro muito mais não me relacionar do que ter que passar por esse estresse de, tipo, ter todo mês a discussão de sexo. Então, tá tudo bem ficar sozinho pra mim. Não é algo que me incomoda e não quero mudar. Até porque eu sempre falei, é algo que sempre foi tão natural pra mim como... Se eu for doente, tipo, mano, não tem nada que eu possa fazer, sei lá. Mas é isso, você cresce, muita gente cresce se sentindo quebrado, deslocado. E isso te leva a buscar um auxílio e entendimento. E a grande questão é que muitas vezes as pessoas que deveriam te ajudar a entender isso vão te dizer, olha, você é realmente doente. Eu tive muito contato, esse ano especialmente, com algumas esposas que foram pesquisar sobre a sexualidade. Olha, que coisa. Porque a gente tem uma questão muito séria sobre a masculinidade, né? Sobre a prática sexual. Bastante e elas falam assim, olha, eu vim falar sobre isso porque meu marido não tem interesse, mas os maridos que estão passando por processo de hormonização por recomendação médica, e elas falaram assim, olha, já faz mais de 6 meses que meu marido tomou hormônio e nada aconteceu. Caramba. Eu lembro que, à época, uma das psicólogas com quem eu me consultei me recomendou que fosse fazer exame de dosagem hormonal. Nossa. Isso é muito comum. É muito comum que pessoas sexuais tenham feito esse exame. Eu fui fazer mais por despeito, de tipo, eu vou fazer mesmo, tá tudo bem. Meu exame veio, meus índices vieram normais, que a gente tem uma dosagem de hormônio que é esperado. E sim, às vezes acontece que as pessoas têm um baixo desejo, porque você tem uma desregulação hormonal. E sim, hormônios interferem muito no desejo sexual. É só, por exemplo, eu tenho certeza que as pessoas que passam por períodos menstruais vão entender do que eu estou falando. Porque é uma coisa que a gente escuta muito. Durante o período fértil, uma pessoa sente um aumento desse desejo sexual. E não é nem da atração, é do desejo sexual. Dessa vontade de prazer, dessa vontade de fazer sexo. Então, é óbvio, um influxo de hormônios, ele pode afetar no desejo. Mas a gente sempre fala, isso não quer dizer que ele afeta na atração. Porque você pode ter um desejo muito alto e você pode continuar não tendo atração. Então, à época, eu fiz meus resultados, os exames voltaram normais, e que o meu médico disse, ele falou assim, olha, seus exames estão normais, mas se você quiser, eu posso te indicar por alguns meses testosterona, porque isso com certeza vai mudar o seu desejo e você vai começar a ter vontade de praticar sexo. Eu pensei, cara, tipo, eu preciso, tipo, tomar meus hormônios estão normais, mas eu preciso tomar hormônio para poder sentir vontade de praticar sexo. Isso, obviamente, na minha cabeça, eu sou bem teimoso, eu falei, isso não faz sentido e tá errado, então nunca tive interesse. Mas, para tentar resgatar e finalizar, tive contato, e essas coisas vieram falar justamente sobre isso, que elas foram pesquisar na internet sobre por que pessoas não tinham interesse em fazer sexo. Porque mesmo passando mais de 6 meses de hormonioterapia, ela falou, olha, meu marido, minha esposa, não continua não tendo desejo. E eu sempre falo, olha, será que passados 6 meses e não tendo nenhuma mudança, já não é um sinal de que talvez ele não precisava disso? Eu acho que aí é uma questão que eu li, procurei alguma coisa, e eu achei um número muito grande. Houve uma pesquisa aqui no Brasil, o Hospital das Clínicas aqui da USP fez essa pesquisa, e constatou que 7,7% de mulheres no Brasil não são assexuais e 2,5% de homens são assexuais. Com toda certeza o número de homens deve ser maior. Não deve ser só 2,5%. Eu tenho toda certeza. Você falou da questão da masculinidade. Ter a masculinidade tóxica é uma coisa que a gente já debateu também no podcast. Falamos isso há um tempo atrás. E esse número é um número grande, porque 7,7% de mulheres, 2,5% de homens, se pegar pela população brasileira, tem uns 20 milhões de pessoas mais ou menos aí que não... Né? E a tendência é que esse número até cresça. Como eu falei, a maioria dos homens aí não deve ter falado alguma coisa, deve ter falado que gosta só para manter a masculinidade. Né? Questão que eu ia fazer. Ultimamente a gente tem ouvido muito que o número de jovens que não gostam de sexo, não praticam mais tanto sexo, tem crescido. E talvez, é a pergunta que eu vou você pode tentar me responder. O fato de estar sendo mais falado, de ser mais exposto,
está mostrando que, na verdade, uma grande parcela da população sempre foi sexual, essa grande parcela sempre existiu, só que não se dizia assim porque ou não sabia, ou não entendia, ou por medo, por vergonha. O que você acha? Eu acho que existem várias coisas aí. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, o movimento de assexualidade dentro do Japão. E por que eu estou citando isso? Talvez porque seja até pertinente essa questão, assim. E dentro do Japão se estuda uma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, curiosa, que é um movimento dentro da sociedade em que as pessoas elas não têm interesse em praticar sexo. E lá, a comunidade assexual japonesa, ela passou a estudar em questão esses detalhes. Eu não vou entrar profundamente aqui, porque porque isso. Porque assim, a gente passa também por processos sociais específicos. E a própria teoria da sexualidade lá precisou ser bem compreendida, porque é isso. Voltando, a sexualidade não é falar sobre essa vontade de não praticar sexo necessariamente. É sobre a ausência de atração. E algumas vezes pode ser que esse desinteresse pelo sexo ele venha por outras questões sociais. A gente vive em uma sociedade hoje, ainda assim, sexo normativo, onde as pessoas dizem pra gente todo dia que sexo é vida, colocando numa positividade sobre sexo, impõe a prática sexual às outras. E a gente esquece de lembrar que às vezes tá tudo bem ninguém pratica sexo. Sim. Porque eu lembro que quando eu era um pouquinho mais novo, as pessoas sempre diziam, mas tá tudo bem você não querer sexo, mas um dia você vai querer. E deve tudo bem. Eu falei, mas caralho, mano, tá tudo... não basta eu só o fato de eu não querer sexo, tá tudo bem. Tipo, eu preciso querer algum dia pra ser saudável, acho. Mas, anyway, são questões... Eu acho que, sim, a gente tem um movimento da sexualidade que ele tá se tornando mais visível. Ainda hoje, muitas pessoas assexuais, elas sentem vergonha de falar isso. Sim. Porque é isso, você é visto como uma pessoa que é quebrada, que é doente, que não é um adulto completo, porque a gente associa ainda hoje, especialmente na nossa sociedade, o marcador da prática sexual com um sinal de maturidade. Então, você diz que uma pessoa não tem atração, ela não é madura o suficiente, ela não é uma adulta completa. E tem muita gente que tem vergonha de falar isso, de se expor. É por isso que existe uma militância dentro do movimento de sexualidade, para que se normalize isso. Que a gente fale, olha, mas tá tudo bem, tudo é certo, as coisas são certas, são normais e naturais. Acho que é normal que mais pessoas passem a se entender, inclusive dentro de várias diversidades, porque a gente vive um momento na história que, apesar de muitas forças retrógradas, você tem uma dificuldade muito maior para se fazer um apagamento da história dessas diversidades. A gente passou a se reconhecer que essa diversidade, ela sempre existiu, sempre vai existir. Sim. Que, na verdade, a não existência dessa diversidade é uma coisa anatural, é uma coisa irreal e forçada. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, é normal que mais pessoas venham dizer, olha, e até pela própria sexonormatividade, mas eu não tenho interesse em sexo e tá tudo bem. Porque eu acho que a juventude, ela é normal que ela tenha um movimento muito contrário sempre ao que tá por aí. Sim. E dentro dessa perspectiva, embora, sim, muito jovem ainda pratique sexo, porque é um período de descoberta, sexo é uma coisa que te dá prazer, muita gente se curte, muita gente vai dizer, mas eu não quero isso, eu quero mais. Acho que são movimentos sociais naturais. É interessante, é bem interessante esses movimentos sociais. Acho que entra muito nisso. Não, é perfeito o que você falou, porque assim, você fala muito da questão do preconceito, de ser visto como uma doença, e assim, não quero ser preconceituoso, não estou sendo preconceituoso, que eu vou falar agora, por favor, eu não estou sendo, mas assim, se tem um tipo de pessoas que se relacionam que poderia ser apontado como uma doença, talvez poderia ser os sadomasoquistas. Porque ali é uma relação de dor, cara, de pancada. E foi um grupo que se organizou e também se colocou, não, a gente quer ser assim. Não sei, eu tô colocando aqui porque me veio na cabeça. Tipo, eu acho que é um grupo mais assim, que você olha aquilo e fala, aquilo ali é doido. Então, não é uma questão de prazer. É uma questão de prazer. Tem uma coisa curiosa. A gente tem um grupo muito grande de pessoas assexuais da comunidade sexual que está dentro do grupo de BDSM. Olha só, eu não imaginava porque, isso. Até porque, assim, a gente sempre fala, a prática sexual dentro do BDSM, ela é vista de uma forma diferente. A gente tem uma associação muito forte, assim, muito marcante de que o sexo é penetração.
precisa existir penetração, senão a gente não está falando de sexo, a gente está falando sobre o preliminar, que é uma ideia já bem errada. E dentro do BDSM especificamente, a gente não fala sobre uma prática sexual, vamos dizer assim, normativa. E muitos assexuais se sentem muito mais confortáveis em falar sobre prazer de uma forma que não esteja necessariamente ligada a uma forma normativa de ver o sexo. Existem muitos assexuais que curtem dominação, praticar amarração, e, o bondage, fetiche, né? São coisas que cada pessoa sente prazer. E a gente fala, olha, prazer, ele tá aí. É uma coisa curiosa. A gente, inclusive, uma das comunidades que mais acolheu as pessoas assexuais foi a comunidade do BDSM. Por que isso? A gente fala sobre entender prazer, e às vezes aquele prazer, e eu não estou falando que as pessoas, sei lá, não vão praticar sexo com penetração dentro do BDSM, Sim. mas se entende isso. Você passa, uma das regras fundamentais do BDSM é conversação, você entender o que a pessoa quer, como ela sente prazer, como ela não sente prazer, quais são os limites dela. Então é óbvio que dentro dessa perspectiva de um grupo que se via forçado a praticar sexo e não se sentia confortável com isso, com essa obrigação, mas sente outras formas de prazer, e encontrar um acolhimento dentro de uma comunidade onde pensa em falar sobre o prazer de uma forma, vamos dizer assim, muito mais acolhedora. É uma coisa curiosa, assim, até porque as pessoas às vezes pensam e leem o estereótipo de uma pessoa sexual como uma pessoa que é muito, vamos dizer assim, básica, que é fria, é distante, não tem sentimentos, é muito certinha, não falando nada disso, porque eu, inclusive, sempre falo assim, gente, eu sou super básico, em minha vida jeans e camiseta, uma das pessoas mais básicas do mundo sou eu, mas é isso, você tem um estereótipo de assexualidade que passa por uma isenção, uma limpeza, vamos dizer assim, de tudo. E você vê, às vezes, até sobre questão sensual. Você tem, por exemplo, uma pessoa sexual, ela precisa vestir descobrindo, ela não vai ser uma pessoa sensual, ela não curte sair à noite. São estereótipos que você pensa, se você não curte sexo, você não faz isso, você não faz aquilo. E a gente fala, olha, nada disso é real. É justamente por isso que a sexualidade, inclusive eu acho que falar sobre a sexualidade é uma coisa que traz um arcabouço para todo mundo, porque a gente passa da sexualidade de uma forma que a gente não entendia. Porque, antes da sexualidade você passava a ver a sexualidade mesmo, humana, como dentro de várias premissas que a gente considerava como verdades absolutas. A sexualidade, ela derrubou a primeira dessas premissas, que é a ideia de que todas as pessoas sentem atração, precisam sentir atração para serem vistas como um corpo saudável. E para explicar, então, mas como é que uma pessoa não sente atração sexual, mas está praticando sexo com outra? Ou não, mesmo não pratica sexo, mas tem um relacionamento. O que acontece? A teoria da sexualidade humana, ela não conseguiu explicar. A gente trouxe, então, não criada pela sexualidade, mas aprimorando, uma teoria chamada teoria do modelo indivíduo, que explica que a sexualidade, e óbvio, isso não é uma resposta final, não é uma resposta definitiva, sim, é uma possibilidade para explicar a sexualidade humana, dizendo que essas experiências da sexualidade, elas deveriam ser entendidas como um filtro que explicam as múltiplas relações que cada pessoa sente. E que as pessoas, na verdade, não sentem uma atração principal, mas sentem inúmeras atrações. E essas atrações, elas, em geral, estariam mais alinhadas. Dentro de uma pessoa, então, que não é sexual, você tem um alinhamento da atração sexual e das outras atrações. Então, a pessoa vai... Normalmente, é muito mais comum que ela sinta atração sexual, sinta atração romântica, estética, sensual com a mesma pessoa. Com a sexualidade, a gente tem a premissa básica, que seria essa atração sexual quebrada. Mas as outras atrações, elas existem. Então, uma pessoa, mesmo não sentindo atração sexual, sentindo pouco, ela poderia sentir romanticamente atraída por outra, esteticamente, sensualmente, e isso explicaria a diferente relação que ela formaria com outra pessoa. A grande questão ainda hoje a gente ainda tem uma tendência a hierarquizar relações, e dizer, olha, uma relação romântica, você tem um parceiro onde a prática sexual, ela deveria estar acima de uma relação de amizade, ela deveria estar acima de uma relação onde não acontece sexo. A sexualidade, ela ajuda, inclusive, a quebrar essas premissas básicas
eu acho que todo mundo ganha tendo a perspectiva de entender as coisas de uma forma diferente. Eu acho que o recado que fica aí, e pelo menos foi o que eu entendi aqui, é respeito, entender o que a pessoa sente, entender pelo que ela passa. Eu assisti um vídeo de uma youtuber que trabalha com moda, não lembro o nome dela agora. Thalita. Thalita? Se não me engano é Thalita. Eu sou nome italiano, mas eu não consigo lembrar. Sim, mas eu acho que eu tô falando o sobrenome errado, que eu tenho dificuldade com o sobrenome. Então, eu vou deixar depois o link, eu vou falar depois quando a gente for fazer a segunda parte da gravação, eu vou falar o nome dela certinho. Mas eu acho que é isso aí, Thalita, acho que é isso mesmo. E ela trabalha com moda, ela fala sobre roupa, moda, ela fala sobre outras coisas. E em um dos vídeos ela resolveu falar sobre a sexualidade dela. E ela é casada. Ela é casada com um rapaz. E ela colocou isso. Não sei exatamente porquê, o que aconteceu, se alguém apontou o dedo pra ela, como a maioria das vezes acontece. E então o marido dela também fala algumas coisas, ela fala, e é muito legal. Eu acho muito legal esse vídeo, eu quero que vocês assistam, porque o que tem ali é respeito. Eles se entendem assim, eles fazem sexo de vez em quando, ela entende isso, e ele entende ela. Então é respeito. A gente falou uma coisa do masoquismo aqui, cara. É respeito. Se as pessoas estão se entendendo ali, é respeito. Não adianta eu chegar aqui e falar, não, tá tudo errado, tá nome de não sei o que, tá tudo errado. Não é assim. Não é assim. Claro, acho que se você passou por algum trauma, se houve alguma coisa, vá procurar uma ajuda, vá conversar. Acho que faz parte. Se o que você sente não é falta e sim medo, acho que é uma boa ideia para se procurar. Creio que essa é a ideia, acho que essa é a mensagem, e muito respeito pelas pessoas. Tem até uma questão, Feliz, a gente sempre fala, que é uma questão que sempre volta, mesmo dentro da comunidade. Sim. A comunidade sexual, ela, como eu disse, por causa dessa formação, ela passou a acolher pessoas que, às vezes, passei por uma situação traumática Sim. e não quero mais praticar sexo. Sim. Posso me identificar como homossexual? A gente sempre fala, é óbvio que você pode. As identidades, elas existem justamente para isso. Isso não te fato de a gente definir a sexualidade pela ausência de atração e você se identificar como homossexual por algum outro motivo, não te faz menos assexual. É óbvio que dentro da comunidade, por exemplo, às vezes a gente até, eu tô até desviando, mas a gente pergunta assim, um incel é assexual? A gente fala, olha, um incel pode ser assexual. Agora a questão é, a comunidade assexual acolhe incels? Nem, já vou te dizer, nem isso fudendo. Aí, boa, porque boa. Isso não, a gente não tem, isso não, você ser assexual não é falar sobre misoginia. Exato, aí Não, sim. E a gente, inclusive, Boa. teve recentemente, assim, teve uma Boa. tentativa de aproximação, a gente falou, olha, você pode ser sexual porque você pode ser tudo sendo uma pessoa, né? Então, só que o que você precisa entender é que você está dentro de um movimento que é completamente tóxico, é algo completamente errado, Nossa. é algo misógino. A forma como você trata outra pessoa é uma forma de desrespeito. Voltamos ao respeito. Você vai levar umas porradas se você quiser ficar aqui perto da gente. Bom, mas focando assim, se você se identifica, você sofreu algum trauma, ou você tem medo, talvez se entender como assexual, essa identidade pode ser algo que por um tempo seja algo bom pra você. Pode ser, claro. Porque às vezes é aquilo, te dá um conforto, saber que você tá dentro de um lugar que você tem tempo pra se processar. Eu sempre falo, às vezes, será que você precisa lidar com isso? Eu não sei. Eu não tenho uma resposta definitiva. Eu acho que você precisa se entender como você vai estar mais confortável. Algumas pessoas estão confortáveis, por exemplo, buscando discutir isso em terapia. Outras pessoas não. Sim. E eu acho que daí tá tudo bem, e é isso. A gente sempre fala, dentro da comunidade sexual você vai encontrar um espaço de acolhimento. É óbvio, se você for uma pessoa babaca, com todo respeito, você vai tomar umas porradinhas, porque a sexualidade não fala sobre ser babaca, fala sobre isso, não sentir atração, mas a gente está aberto a todo mundo que acha que essa identidade como homossexual faz sentido para ela na vida. É isso, gente. É isso. Fechamos bem. Você tem algum contato, algum grupo? Você falou de um coletivo? Se quiser deixar aqui, pode falar. A gente tem um coletivo que ele foi fundado aqui em São Paulo, um grupo de... especialmente aqui em São Paulo, a comunidade sexual é bem mais organizada. Mas São Paulo é uma cidade muito grande, então existem muitos assexuais. Provavelmente existe um homossexual perdido perto de você. Ele pode saber que é assexual ou não.
E aqui em São Paulo a gente tem muitos assexuais, então a gente tinha uma comunidade que já se encontrava. Esses encontros acabaram gerando um grupo que discutia sobre a sexualidade e a gente sentia não só ficar... O que acontecia? A gente acabava tendo que se expor individualmente. O Walter ia lá brigar com o fulano, a Joana ia, a Maria ia, o Pedro ia. A gente sentia que a gente precisava de um grupo para estar por trás disso, até porque isso é muito cansativo você ter que ficar indo sozinho, se a gente podia estar em um grupo. Então foi fundado um coletivo que fala sobre a sexualidade. Ele tem página social em todas as redes sociais. Qualquer dúvida a gente responde inbox, a gente recebe muito inbox, inclusive. Imagina. Então, em qualquer rede social, é só procurar Coletivo Abrace, vocês vão encontrar. Eu trabalho, sou advogado, mas recebo também, porque eu falo, já dei entrevista, apareço às vezes em marcação, então, especialmente, as pessoas me acham, especialmente no meu Facebook pessoal ou no Instagram. No Instagram é NetoWM. Pode mandar também mensagem, ele é aberto. Hoje em dia ele é aberto. Eu não vou conseguir responder o tempo inteiro, porque eu estou trabalhando. No final, né? Mas, eu preciso pagar as contas no fim do dia. Mas eu com certeza vou responder dúvida. Pra mim é bem tranquilo. E, gente, eu já tô tranquilo na internet. Então, gente que vem me estressar, não me cansa. Porque bloco é tão Isso, fácil. ótimo, E eu já recebi, perfeito. não me afeta. Vejo genitais todo dia. Isso não... Às vezes a gente recebe de vez em quando e, tipo, olha, faz falta de ver isso. Não é falta de ver isso, infelizmente. Não vejo um corpo feminino pelado todo dia, mas eu vejo um corpo masculino pelado todo dia, te garanto. Não é falta de ver gente pelada que me faz me identificar como homossexual, mas é isso. Precisando, só chamar e manda mensagem, a gente tenta... a gente tem no Brasil 2 grupos muito grandes sobre a sexualidade. Existe um fórum, que é bem mais antigo. Só de você procurar Fórum de Sexualidade você vai encontrar. E existe um grupo muito grande no Facebook, porque a comunidade sexual, curiosamente, no Brasil, se organizou muito grande no Facebook, com muito volume dentro do Facebook. Se você digitar a sexualidade, as sexuais, você vai achar esse grupo. Se tiver qualquer dúvida, entra lá, a gente conversa. É um grupo muito grande, então é organizado, mas tem muita postagem. Imagino. Mas acho que dá pra você tirar umas dúvidas se você tiver. Legal, bom. Eu vou deixar todos esses links aí no post, tá? Quando você quiser achar. Eu também vou adicionar, que eu não adicionei ele ainda, eu vou adicioná-lo. Eu vou deixar tudo no post, vocês vão achar lá tudo bonitinho. E é isso, Walter. Muito obrigado. Eu que agradeço. Peço desculpa de novo por todo o problema que a gente teve com gravação, com falta de Flávio, com tudo que teve aqui. Não, foi divertido. Foi legal, foi divertido. Eu fiz isso aí. Valeu, gente. Fomos! Bom, vocês ouviram aí a entrevista com o Walter, né? Cara, muita gente boa. Já agradeço ele de novo por ter aceitado regravar com a gente, né? A gente gravou 2 vezes esse episódio. Como foi explicado lá no começo, as causas do porquê da gente ter gravado 2 vezes, né? Então, Walter, valeu mesmo, hein? Muito obrigado. Bom, eu a partir de agora gravo sozinho. O Flávio e o Walter deixaram as dicas culturais deles salvas, né? Eu vou colocar daqui a pouco. Mas antes, tenho que avisar que não teremos Ixo Não Existe. E eu tenho 2 recados para dar. O primeiro recado é... A gente lançou uma campanha no Facebook, no Instagram, né? O nome dela é Chama Aí. O que consiste nesse Chama Aí? Cara, chama a gente aí para trocar uma ideia. Tá? Os nossos canais estão abertos para vocês chamarem a gente para conversar. Porque a gente está vendo que muita gente está sofrendo de ansiedade já pelo fato da quarentena, né? E as possíveis consequências da doença, do coronavírus, né? Estamos gravando no momento que o coronavírus está pegando, né? Hoje é dia 20 de março. Então, a gente está abrindo nosso canal para vocês virem conversar com a gente. Para conversar, falar qualquer coisa, falar besteira, para dar uma relaxada, porque a gente tá realmente... não está sabendo lidar com isso, porque realmente é uma coisa diferente. A gente não sabe exatamente como vai ser. Nunca passamos por algo parecido na história. Então, não será fácil, né? Então a gente está tentando deixar aberto aí nossos canais aí para vocês falar com a gente e tal. Então chama aí, não perde tempo não. O segundo recado tem até a ver com o primeiro, né? Nós aqui do Entendo Nada vamos começar a gravar um pouco de maneira diferente os podcasts, pelo menos nesse momento de quarentena, do coronavírus pegando, né? A nossa ideia
é gravar 2 episódios por semana, sendo um episódio um assunto mais sério, um assunto mais informativo, né? Sobre o coronavírus ou algum outro assunto. E um outro um pouco mais de entretenimento, com uma pegada mais leve e tal, porque a gente vê que a gente vai precisar dessa pegada mais leve, dar uma risada, falar algumas coisas mais leves, falar umas besteiras, porque realmente vai ser uma fase difícil pra gente. Quando eu digo a gente, todos nós, né? Todos nós, a sociedade toda. Então, inclusive, a gente está pedindo ajuda para vocês, de vocês poderem mandar alguma ideia, o que vocês querem comentar nesse momento, falar alguma coisa, que seja de entretenimento, que seja de jornalismo, tá? Então, temos nossos canais abertos para o Chama Aí, para vir trocar uma ideia, conversar com a gente, e também para vocês darem algumas ideias para a gente, do que a gente pode conversar, do que a gente pode falar, da ideia de pauta, inclusive até participar, se vocês quiserem participar, tá aberto, viu? Tá aberto, a gente vai precisar de ajuda mesmo nesse momento. Beleza, gente? Então vamos nessa, vamos para as dicas culturais. Flávio Santos. Uma dica, um livro clássico, o livro do Franz Kafka. E eu escolhi esse livro não foi à toa, tem totalmente a ver com a temática que nós debatemos aqui com o Walter. Se circula a informação há muito tempo que o Kafka era uma pessoa sexual. Claro que ele nunca declarou isso em público, não existe nenhuma prova concreta disso, ele nunca deixou nada escrito. Mas eu peguei esse livro do Kafka, e eu poderia pegar qualquer livro do Kafka para falar disso, não pela, entre aspas, suspeita dele ter sido assexual, mas sim porque os livros do Kafka provam que a vida pode ser divertida, interessante e instigante sem sexo. Eu sou muito fã de literatura internacional e o Kafka é um dos meus autores preferidos. E todos os livros clássicos dele, que você pegar os mais famosos, O Castelo, O Processo, Cartas ao Pai, nenhum desses livros tem cena de sexo. São livros que têm suas 300, 400 páginas, e é um contraponto ao que a gente vê há muito tempo na literatura, no cinema, que sempre tem uma historinha de amor, sempre tem uma cena de sexo ali romântico, mais instigante, mais excitante no meio do filme, da história. E os livros do Kafka nunca precisaram disso. Então é a prova que dá para você fazer uma história ficcional, biográfica, contar alguma coisa ao longo de várias páginas, sem nenhuma cena de sexo, sendo que isso não deixa de ser interessante, pelo contrário, continua muito interessante, inteligente e sem resvalar em qualquer tipo de tédio. Então leiam Franz Kafka, que você vai ter boa literatura que não se apoia e não precisa abusar de cena de sexo. Boa, isso aí. E qual a sua dica, Walter? Indico como dica cultural, é um livro que eu curto muito, na verdade, não só esse livro eu curto muito, mas eu curto muito a escritora. O nome dela é Ursula Le Guin. Ela é uma das principais, na verdade, é uma das mães da ficção científica moderna. Ela é uma escritora incrível. Todos os livros dela são muito, muito premiados. E acho que pouca gente escreveu com qualidade e falando sobre temas quando ela escreveu. Porque ela já é... Bom, ela é velhinha, né? Morreu. E os livros dela são dos anos 60, 70. Nossa. E falavam sobre questão de racismo, questão do feminismo. Foram livros que, falando sobre ficção científica, vieram à vanguarda. Então, justamente por isso eles foram muito premiados. O livro especificamente que eu indico chama Os Despossuídos. Não vou dar tanto spoiler, porque eu sou uma pessoa de spoiler, então vou me abster, falo demais. Mas conta a história de um sistema de planetas binários, onde existem duas sociedades antagônicas. Legal. E uma pessoa que vai de um planeta até o outro. Então, se vocês tiverem curiosidade, é um ótimo livro de ficção científica, foi muito premiado. É um livro já antigo, então óbvio que ele pode ter algumas questõezinhas que hoje são meio estranhas, mas é um excelente livro para leitura. Bom, vocês ouviram a dica cultural do Walter, e agora eu vou dar a minha dica cultural, né? Bom, minha dica cultural foi um documentário que eu assisti do canal History, que estava liberado no YouTube, esse documentário no canal do History, olha, interessante, né? Que é o Guerra das Colas, olha que legal. É um documentário de 1h30, mais ou menos, que fala da guerra da Pepsi contra a Coca-Cola na década de 80. Cara, muito, muito divertido de assistir, muito legal, muito engraçado.
E a gente assiste aquilo olhando e fala, gente, como que pode em alguns, né, umas 2, 3 décadas mudar tanto, né? A ponto das pessoas saírem na rua para protestar pela Coca-Cola. Sim, o negócio é surreal imaginar isso hoje, né? Alguém saindo na rua para protestar a favor da Coca-Cola ou a favor da Pepsi. Olha, é muito engraçado de assistir, envolve muita gente famosa, Michael Jackson tá lá no meio e tal. Então, eu recomendo que vocês assistam, tá lá no History, no canal do History no YouTube, tava disponível, deve estar ainda, provavelmente eles devem ter deixado lá agora, ainda mais com essa situação de coronavírus, e vale muito a pena ver, viu? Bom, nesse episódio a gente não vai mandar os salves, porque, como eu falei, a gente vai fazer algum outro esquema diferente na semana que vem, e os salves vão ficar pra semana que vem, tá? Vai ter bastante salve. Bastante salve que a gente teve bastante repercussão nesse nosso episódio do coronavírus. Mas vamos lá, vamos para o encerramento. Os canais de contato do Entendo Nada. É o e-mail entendonadapodcast@gmail.com. Temos o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast. Temos o Instagram, que é o @entendonadapodcast. E o Twitter, que é o Entendo N Podcast. Eu sempre vou explicar porque o Entendo Nada já está sendo usado, está lá sendo usado, não está sendo usado na verdade, né? Desde 2014 está parado lá, ninguém usa, mas eu não posso usar. Então, tive que dar um jeito aqui e coloquei Entendo N Podcast. No YouTube, vocês vão entrar no YouTube e procurar lá Entendo Nada Podcast e inscrevam-se no canal, porque a gente precisa atingir um número de inscritos aí também para poder fazer algumas outras coisas a mais no canal do YouTube. Vou pedir para vocês entrarem no Spotify também, procurar pelo Entendo Nada Podcast e se inscrever no nosso canal. Dá para vocês seguirem lá no Spotify e toda vez que aparecer alguma coisa vai pintar para vocês. Temos alguns outros agregadores também, como o Podcast Addict, como o PocketCast. Enfim, temos vários agregadores aí onde você pode achar a gente também. É só procurar pelo Entendo Nada Podcast. Beleza? É isso, gente. Valeu. A partir da semana que vem a gente vai ter umas novidades, hein? Vamos lá. Fumos!